Boa noite a todos os presentes aqui e também aos de casa que estão nos acompanhando. Bem-vindos a todos vocês no nosso culto. Eu estou meio escondido aqui, alguns estão abanando aqui, não estão me vendo. Me botaram de castigo. Nós queremos começar o nosso culto louvando o Senhor e, como eu falei no mês passado, o louvor é um momento em que você precisa colocar o seu coração naquela letra que você canta. Você pode até não conhecer o hino, mas cante com o seu coração, afirmando aquilo que está escrito, afirmando, dizendo para o Senhor aquilo, né? Seja gratidão, seja pedido, ou enfim, o que a letra nos trouxer. Então, vamos louvar ao Senhor? Saudar a todos aqui presentes, os de casa. Primeiramente, fazendo uma pergunta para você: quando você tem sede, o que você bebe? Água, suco, chimarrão. Muito bom. Eu quero, baseado nessa sede, né? E que nós tomamos água, chimarrão, suco. O Salmo 63:1, ele diz, o salmista diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Existe uma sede dentro de cada ser humano. E durante toda a vida, nós tentamos saciar essa sede de todas as formas. Muitos não estão cientes, né, dessa sede, ou estão cientes e procuram saciá-la com pessoas, com dinheiro, com títulos, né, com sensações, enfim, tentamos de tudo para satisfazer essa nossa sede. E algumas pessoas passam a vida toda sem conseguir saciar essa sede. Na verdade,
a nossa sede, ela é eterna. Ela precisa de algo eterno para ser satisfeita. E, na verdade, achando, descobrindo ou não, nossa sede é de Deus. Nossa alma anseia por Ele. Nosso espírito clama por Ele. A nossa mente, na verdade, se confunde e acaba perdendo de vista isso, que a nossa sede é de Deus. E o salmista Davi, ele estava com o foco dele em Deus. Por isso reconhece que existe sim uma sede dentro da alma dele e que essa sede só Deus pode satisfazer. E eu pergunto, será que, como o salmista, olha só, ele diz: procuro estar na tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo, tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. E para terminar a minha saudação, eu te pergunto: você tem bebido o que para satisfazer a tua sede? Na verdade, nós sabemos que quando nós temos sede, o que realmente deveríamos tomar é água. O suco, o chimarrão faz parte, mas muitas e muitas vezes nós procuramos o quê? O refrigerante. E nós sabemos que ele não faz tão bem. E ele, na verdade, não mata a nossa sede. No que você tem tentado matar a sua sede? Você tem ido à fonte verdadeira e única que mata a sua sede? Nós queremos orar assim como nós estamos. Deus querido, diariamente nós não reconhecemos que Tu és a fonte única que mata a nossa sede. Nós tentamos matar a nossa sede com muitas coisas. E nós realmente confundimos a nossa mente achando que pessoas vão satisfazer a nossa sede. Dinheiro, títulos e etc, etc, etc. Perdoa-nos, ó Deus, quando tentamos saciar a nossa sede com aquilo que não satisfaz mesmo. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, que se chama igreja. E, Senhor Deus, obrigado pela liberdade de estar juntos e ouvir em casa a Tua palavra. Obrigado que o Espírito Santo, Teu Espírito Santo, está ainda atuante no nosso meio e nas nossas vidas. Nós queremos entregar a nossa vida para Ti nesse momento. Obrigado que Tu conheces a realidade do meu coração. Obrigado que ainda assim nós podemos chegar e dizer: Senhor, está aqui minha vida. Abençoa-me em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos continuar o nosso louvor nessa noite. Cante com o seu coração. Toda
essa semana, diz: toda pessoa que já viveu estará presente no encontro final. Todo coração que já bateu, toda boca que já falou. Naquele dia, você e eu estaremos rodeados por um mar de pessoas, ricos, pobres, famosos, desconhecidos, reis, vagabundos, brilhantes, tementes. Todos estarão lá e todos estarão olhando para uma só direção. Todos estarão olhando para Ele, o Filho do Homem, esplendoroso e radiante. Eu quero muito que Ele me convide, diz: você vem comigo. E nós possamos viver na presença de Deus todos os dias, nos preparando para esse encontro. No Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele as terras, dobram os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não. Olha, foi uma coisa fantástica ouvir vocês agora cantando. Parecia... Assim, com essa pandemia, faz tempo que a gente não ouve a comunidade cantando. Lindo. Glória a Deus. Pastor? Tem mais uma? Desculpa, eu fiquei empolgado. Desculpa, fica lá ainda, pastor. Isso, tem mais um hino. Eu me passei, fiquei emocionado. Este hino, ele nos coloca, me coloca numa posição de dizer: eu quero ser a habitação do Espírito Santo. Que maravilha! Quero ser. Que o Senhor me ajude todos os dias a pedir isso. Quero ser a bênção do teu Espírito e
e deixá-lo dirigir a minha vida, minhas palavras, meu coração e minha mente sejam guiados para louvar, engrandecer e adorar-te, ó Deus. Quero ser da habitação do teu Espírito e deixá-lo dirigir a minha vida. Somente a ti, meu Deus, somente a ti, meu Deus. Amém. Agora sim, pastor. Você me deixou preocupado, Renato. Eu achei que tinha mais uma música ainda, e agora? Saí correndo lá no escritório. Estava orando para que eu não estivesse sozinho aqui no momento de pregar, momento de culto, momento de trazer a palavra de Deus. É algo extremamente sério. Ninguém de nós é digno de falar, dizia um professor meu, falar do inefável, daquilo que não dá para falar. Nenhum de nós é digno de falar com essa autoridade, com esse poder que tem a palavra de Deus. Lembro de um pregador antigo, de 1800 por aí, e ele falava algo no sentido de que ele não ia para o púlpito antes de ter a certeza de que o Espírito Santo ia junto com ele. A gente tem assim o nosso culto organizado, né? Aí eu estava orando, Senhor, já está chegando o final da música, é agora ou nunca, né? Tu vem junto ou... E orando ali foi muito especial, refletir e pensar também, saber que a palavra que eu vou trazer não é minha. A comunidade, vocês que estão aqui, vocês que estão presentes aí nos assistindo, ou quem nos assiste um pouquinho mais tarde, né, ou assiste depois do culto gravado, vocês não pertencem a mim, não sou eu, ou eu sou o pastor de vocês, mas vocês são do nosso Senhor, de Jesus Cristo, do nosso Deus. A palavra é dele. É Ele que quer edificar vocês, é Ele que quer converter vocês, é Ele que quer consolar vocês, é Ele que quer fazer a sua igreja viva. E eu só preciso falar. E a minha oração foi, então, Senhor, enche a minha boca, né? Me dá as tuas palavras para que eu comunique ela. Não tenha medo de grandes instabilidades. Mês de agosto para nós é o mês de refletirmos sobre não ter medo.
E do início ao fim da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Deus repete para o seu povo: não tenha medo, em inúmeras situações. Não tenha medo, creia. Parece que fé e ter medo são duas coisas que são opostas entre si. Não tenha medo de grandes instabilidades. Eu quero convidá-los para lermos juntos do Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versos 22 e seguintes, 22 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, 22 até 33. O texto está aqui projetado, vocês estão recebendo também em casa. Mas deixa eu dizer assim, quem tem condições de ter uma Bíblia em mãos, olha na Bíblia junto. Parece que é um negócio diferente, assim, né? A gente poder pegar, né? Sentir, ler com os dedos também, né? Ler com os olhos, com os ouvidos, poder acompanhar a leitura. Eu quero ler então Mateus 14, dos versos 22 a 33. Logo em seguida, diz o texto bíblico, logo em seguida, Jesus havia acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães, alimentado uma multidão com alguns pães e peixes. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Eu não sei o que os discípulos imaginaram, se Jesus ia pegar um outro barco ou atravessar o lago caminhando, né, pela beirada, mas enfim, eles foram. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, estava ele ali sozinho, mas o barco com os discípulos já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, algumas Bíblias falam 3 horas da manhã, terceira vigília da noite. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E devia estar difícil de remar. Porque eu imagino que um barco, ainda que a remo, ele vai mais rápido do que alguém caminhando. E os discípulos deviam estar lutando contra os ventos sem conseguir sair do lugar. Porque Jesus os alcança caminhando. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. 26. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. É um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E a gente poderia terminar a história por aqui. Alguns evangelhos, né, eles não contam o restante. Mas o evangelista Mateus, ele conta ainda o que aconteceu depois daquela palavra de Jesus. E o Pedro confiou realmente naquela palavra. Porque ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, não nadando, por sobre as águas. Verso 29, venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco andando sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então
Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Até aqui, essa leitura. Não tenha medo de grandes instabilidades. Existem dois tipos de medo. Existe um medo bom, o medo que gera cautela, cuidado, o medo que nos ajuda a planejar melhor diante de uma situação desconhecida, diante do futuro. Temos pessoas, inclusive, que têm mais capacidade do que outras para perceber as coisas de ruim que podem acontecer. Se eu fizer as coisas desse jeito nos meus negócios, aí vem um consultor ali e me diz: olha, desse jeito você corre mais risco do que desse outro. Se você se organizar dessa forma, se fizer isso, se fizer aquilo, se seguir esse plano, esse projeto, você tem mais chance de ter sucesso. Esse medo é um medo que gera cautela, um medo que gera cuidado. Esse medo é um medo bom. É um medo que, por exemplo, me faz ter cuidado quando eu vou olhar lá de cima da janela do apartamento do Nelson e da Cleonice, olhar para baixo e ver, eu vou olhar com cuidado, porque é um medo que gera cautela. Eu tenho medo sempre, não sei porquê, de que meu óculos vai cair. Minha perna treme só de imaginar que o óculos vai cair. Tem nada a ver, né? Mas enfim, é isso. É um medo que gera cautela, que gera cuidado nas inúmeras situações. E esse medo é bom nós termos. Quem não tem esse tipo de medo acaba se machucando, acaba se quebrando sem razão, sem motivo, que poderia ter se prevenido em uma série de situações. Questões assim, físicas, em relacionamentos pessoais. Olha, cuidado, você não conhece fulano, não conhece ciclana. Vai com calma nessa amizade, nesse relacionamento. Ou em situações de negócio. Não coloca todo o teu dinheiro num investimento só. Ou não faz uma compra além daquilo que você tem dinheiro para pagar. Ou guarda um pouco, né? E assim, alguns medos aí que são bons. Esse medo, ele não tem nada a ver com a questão quando a Bíblia fala de não ter medo. Esse medo não é o oposto de ter fé, de ter confiança em Deus. O medo ruim é aquele medo que gera desconfiança. É aquele medo que os discípulos olham para a situação e dizem: é um fantasma. Vem Jesus caminhando sobre as águas, uma coisa maravilhosa, e é um fantasma, ficam paralisados. É um medo que nos afasta de Deus. Não, eu não posso acreditar nesse negócio aí. Não posso confiar que Deus vai resolver essa situação, que Deus está comigo, que Deus vai me carregar, que eu posso confiar na palavra de Deus, que eu não preciso fazer as coisas do meu jeito. Eu posso confiar que os mandamentos são bons, que a lei de Deus é santa, justa e boa e é agradável. Como diz o Salmo 119, mais doce do que o mel na minha boca. Geração atual, né? Mais doce do que a Nutella, se o salmista Davi vivesse hoje em dia. Assim é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Ela é boa. Então eu posso confiar nisso. O medo diz: não, mas eu acho que Deus não está querendo cuidar de mim bem. Ele não é legal, ele só quer tirar as coisas de mim. Só quer tirar aquilo que eu acho bom. Esse é o medo que gera desconfiança. É o medo que nos afasta de Deus. É o medo que leva à mentira. Ontem nos jovens nós conversamos, sobre a razão de às vezes surgirem mentiras, para tentar expor uma imagem que não condiz com o nosso verdadeiro eu, com a nossa identidade, com aquilo que nós somos. Aí contamos mentiras, inventamos histórias, criamos uma imagem que não é a nossa, que não somos nós mesmos. Esse medo leva à mentira. É um medo que não resolve o problema. Os discípulos estavam lá no barco, eles estavam com medo. Estavam
pensando o que vai acontecer agora. Aí surge o fantasma lá, surge Jesus caminhando, eles acham que é o fantasma. Não resolve o problema, só piora. Eles não conseguem crer, não conseguem confiar que o Senhor, que Jesus está cuidando deles. Eu acredito que diante de momentos difíceis, o medo, ele é uma coisa que pode acontecer. Ele é natural, quase nós nos questionarmos, né? Surgir o sentimento do medo, surgir essa questão do medo, ainda que muitas vezes talvez a gente nem se dê conta disso. E a instabilidade, momentos instáveis, por exemplo, os discípulos num barco. Eu queria convidar vocês para entrarmos juntos nesse barco com os discípulos naquela noite, remando e tentando ir para frente, não conseguindo ir, e o vento cada vez mais forte, e de repente surge alguém no meio da água, a gente vê o negócio ali, e aí? Mas eu pensei que eu nem preciso convidar vocês, porque no nosso dia a dia nós estamos cheios de momentos de instabilidade. Nós não precisamos entrar num barco lá no Mar da Galileia para experimentar momentos de instabilidade. Pode ser uma situação, né? A morte de uma pessoa querida para nós. Uma novidade, algo novo que de repente nunca enfrentamos, nunca vivemos. O nascimento de um filho, até coisas boas, podem gerar instabilidade. Noites acordado, situações onde você não sabe o que fazer, perdas financeiras, separação e etc. A gente poderia imaginar uma série de situações, né? Emprego, um novo emprego, uma doença, perdas financeiras e assim por diante, inúmeras situações que podem gerar instabilidade. A instabilidade, ela tem algumas características. A instabilidade, ela está acompanhada de insegurança, ela está acompanhada de solidão, desamparo. Eu estou desamparado, eu estou sozinho, eu não tenho quem me ajude. E também de incerteza. Eu não tenho segurança nesse momento e eu não sei nem se daqui a pouco eu vou ter alguma coisa que me dê segurança. É a incerteza, eu não consigo saber o que vai ser daqui a pouco. Eu não preciso convidar ninguém para entrar no barco no Mar da Galileia para passarmos situações assim, não é? A nossa vida é um barco num mar, num lago agitado por ventos de todos os lados. A geografia do Mar da Galileia, ou chamado de Lago da Galileia, o Lago de Genezaré, né? Tem diversos nomes na Bíblia, é tudo o mesmo. Ele era um lago muito instável. De uma hora para outra poderiam vir ventos e surgir tempestades e mudar completamente a situação dos barcos, das pessoas que estavam ali. Ele ficava, eu não lembro agora quantos metros, mas mais de 100 metros, 200 metros abaixo do nível do mar. Isso por si só já gerava uma série de instabilidades, né? A pressão atmosférica ali. Além disso, ele é rodeado por enormes cadeias de montanhas do lado do lago. E vem o vento ali, ele desce de tal forma que de uma hora para outra, ele também não é muito extenso, não é? Ele aparece tanto na Bíblia, a gente acha que é um lago, nossa, famoso, importante, mas ele não é tão grande assim. Não é dos maiores lagos do mundo. E aquilo gera uma instabilidade muito grande e muito rápido o tempo muda naquela região, naquele lago. Os discípulos, eles estavam acostumados com isso. Eles sabiam que era assim. E muitos deles eram pescadores, inclusive. Estavam acostumados. Só que quando nós estamos acostumados a algumas rotinas, às vezes é assim que a gente pensa, bom, isso aqui a gente já sabe lidar,
já sabe como lidar com essas situações, a gente acha que isso nem é tão instável assim. Nós nos iludimos, pensando que agora a nossa vida está bem estável, bem organizada, até que de repente tudo vai por água abaixo. Perdemos o chão debaixo dos nossos pés. Sabe, esse é um problema nosso. Nós criamos espaços de segurança, ou de falsa segurança, ou situações, ou algumas circunstâncias, ou locais, que nós imaginamos, se for desse jeito, está tudo certo, dessa forma nós teremos segurança, estaremos seguros. Nos apegamos a lugares, circunstâncias ou coisas, que em si mesmas elas não são ruins, mas quando nós nos apegamos a elas como ídolos, como aquilo que pensamos que nos dá segurança e estabilidade, e aí Deus ele nos faz o favor muitas vezes de tirar essas coisas para que nós não nos apeguemos a falsos ídolos. Tem algumas frases que a gente diz, né? O que importa é ter saúde, o resto a gente corre atrás. E quando a gente perde a saúde, como é que fica? Bom, tendo estabilidade no emprego, estabilidade financeira. Você conhece uma pessoa milionária, tranquila? Se tem, é porque ele não confia tanto assim no dinheiro dele. Porque a pessoa que confia no seu dinheiro, ela nunca tem paz. Ela sempre precisa mais, ela sempre vai achar que nunca é suficiente. Porque o dinheiro, nem todo o dinheiro no mundo vai ser suficiente para dar segurança na nossa vida. Então são falsas seguranças, ou ser bem-sucedido, ser reconhecido, ser importante, ou as pessoas acharem que nós somos importantes. É o que nós conversamos, um pouco do que nós conversamos ontem entre os jovens, né? Ou a imagem que nós precisamos passar para as outras pessoas, acharem que dessa forma então somos importantes. Instabilidade, na verdade, é uma oportunidade que Deus nos dá. A instabilidade que os discípulos enfrentam no mar da Galileia naquela noite é uma oportunidade que eles tiveram de experimentar o agir de Deus na vida deles. Foi uma oportunidade de crescimento. O psicólogo Albert Friesen, num livro dele, ele escreve que todo crescimento ele gera crise e que sem crise não há crescimento. Para haver crescimento é preciso passar por uma situação de crise, uma mudança, uma crise. É na instabilidade, é no temporal que Jesus vem ao nosso encontro caminhando sobre as águas. Aqui tem algumas coisas muito interessantes. A Bíblia diz que de noite, alta madrugada, os discípulos começaram a remar de volta para ir até onde Jesus estava. É assim que diz na sua Bíblia? Como é que diz na sua Bíblia? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Jesus vem ao encontro dos seus discípulos. Ele vem antes de nós irmos até Ele. Ele vem para possibilitar o nosso ir até Ele. O Pedro não iria caminhar sobre as águas se Jesus não estivesse ali do lado dele. Se tivesse ido, ele teria afundado e não teria como Jesus segurar ele depois, né? Além disso, Ele nos lembra com a sua palavra: coragem, sou eu, não tenha medo. Como a palavra de Deus nos alcança na hora da instabilidade. Como a palavra de Deus fala conosco de uma palavra especial no momento das tempestades. A dona Renata Clabundi, lá de Gravatá, que é a
da ideia dessas palavrinhas aqui, né? Onde ela coloca numa folhinha enroladinha. Turma de Gravatá lá conhece, a gente tem aqui no final do culto, tem isso aqui, né? Que a Cida, a Letícia, a Marcinha estão distribuindo nas caixas de correio. Tem mais gente, eu acho que a Nica também está, né? O pessoal está colocando nas caixas de correio, na vizinhança. A dona Renate, ela coloca aqui um versículo bíblico para o pessoal pegar, ler e isso poder servir, né, uma palavra para a sua vida. Nós temos o Dose de Esperança também nas redes sociais, né? É a mesma coisa, só que com outros formatos, né? Dona Renate conta que ela entregou para uma pessoa, para um senhor, um versículo desse, e disse: você não quer pegar, não quer ler para você? E aquele homem pegou, leu. O pessoal de Gravatá deve lembrar dessa história. E tempo depois ele encontrou ela de novo e disse: olha, muito obrigado por aquela palavra, porque quando eu peguei aquela palavra, aconteceu uma situação assim, 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 eu estava indo me vingar do meu amigo, eu ia matar o meu amigo, meu companheiro lá, o parceiro dele, eu ia matar ele. E essa palavra foi a palavra que transformou a minha vida, foi a palavra que me fez mudar a minha atitude, mudar a minha decisão. Como a palavra de Deus, ela nos alcança, é incrível, nas horas de instabilidade. Às vezes, quando nós estamos bem, é aquele negócio, né, que a gente lê a Bíblia, vai folhando, vai lendo e diz: pois é, um livro legal. E na instabilidade a gente lê: Senhor, o que estás falando para mim? O que eu posso aprender de ti? Como eu posso te enxergar aqui? Como eu posso ter um pouco de ti a partir dessas palavras? E as palavras que Jesus diz: coragem, sou eu estou aqui. O eu sou de Jesus, né? Sou eu, que identifica Ele como Deus. Não tenha medo, Ele está do lado. Pedro, da mesma forma, ele também não caminharia sobre as águas se fosse um dia calmo. Jesus não caminharia sobre as águas se não fosse no meio da tempestade. A questão aqui não é que Jesus queria se mostrar caminhando sobre as águas. Não, Jesus caminhou sobre as águas porque estava no meio de uma tempestade e ele precisava dirigir-se aos seus discípulos. A questão era ele ir até os discípulos. Por isso ele caminhou sobre as águas. E aí, Pedro também não teria pedido para caminhar sobre as águas se fosse um dia calmo, tranquilo. Ele ia dizer: poxa, que legal, Senhor. Uau, é isso aí, esse é meu mestre. Vamos todos aplaudi-lo. Mas naquela instabilidade, Pedro reconheceu ali Deus e ele confiou na palavra de Deus e ele pede algo que eu acho que é loucura às vezes. Mas eu acho que é loucura porque Jesus não achou. E aí se mostra o nosso medo. Nós achamos que isso é loucura, pedir: Senhor, se és tu, sob tua palavra, manda que eu caminhe sobre as águas. Sob a palavra de Jesus, Pedro foi e lançou as redes e se tornou discípulo, né? Pesca maravilhosa, afasta-te de mim que sou pecador, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Sob a palavra de Jesus, né? Se és tu, Senhor, manda. E aí eu vou. Pedro confiou. E ele sabia: se Jesus falar, aí a gente pode fazer. Porque o que Jesus falar, isso a gente pode confiar, isso a gente pode acreditar. Aqui tem duas coisas. Primeiro é que nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Existe a vontade geral, que se encontra na palavra, nos mandamentos. Existe aquela palavra, aquelas coisas que Deus quer que nós façamos a partir dos dons que Ele nos deu.
E existem situações bem particulares e específicas dentro de onde nós vivemos, que Deus quer que a gente faça, que Deus quer nos usar. Então, quanto mais próximos e íntimos estivermos de Deus e do Senhor Jesus, mais nós saberemos o que Deus quer que nós façamos. Mais nós teremos condições de dizer, não, isso aqui eu vou fazer, porque isso aqui Deus quer que eu faça, Jesus quer que eu faça, e se Ele mandou eu vou lá fazer. Vou caminhar sobre as águas, não porque eu quero, mas porque Ele mandou. E como eu disse, nós achamos loucura o pedido de Pedro, mas Jesus não achou. E Jesus disse, venha. E Ele não falou venha sabendo que o Pedro ia cair. Não, Ele falou venha, Pedro, porque tu vai conseguir. A intenção não era fazer o Pedro cair, mas era que o Pedro pudesse experimentar isso. Apareceu antes ali a imagem também, eu já falei semana passada, né? Do livro desse autor, Max Lucado, agora fugiu o nome, Viva a Vida. Tem uma edição mais antiga, é outro nome, é simplesmente Viver, alguma coisa assim, mas Viva a Vida. É muito interessante, o Max Lucado escreve de um jeito bem simples, assim, consegue comunicar bem a palavra e fazer com que essa palavra também se torne algo bem pessoal, situações pessoais da nossa vida. Vale a pena ler esse livro aí, ele fala dessa história aqui também. E o Max Lucado, ele disse o seguinte: tempestades nos fazem trilhar caminhos que nunca trilhamos. Por alguns passos históricos e momentos de prender o fôlego, Pedro fez o impossível. Ele desafiou todas as leis da gravidade e da natureza, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Tempestades nos fazem trilhar por caminhos que nunca trilhamos. Só que aí depois, a gente sabe a continuação da história, que o Pedro olhou para as tempestades e para o tamanho das ondas. E quando ele desviou a sua atenção de Jesus, ele começou a afundar. Parece quase que é normal nós olharmos mais para as tempestades e para as ondas, para os problemas, para as dificuldades, para a instabilidade, do que para Jesus. E o Max Lucado, ele diz assim: quando Pedro desviou a sua atenção de Jesus para o temporal, afundou como um tijolo em uma poça. Dê às águas do temporal mais atenção do que aquele que anda sobre as águas, e prepare-se para fazer sobre o mesmo. Dê mais atenção para as águas e para o temporal do que para aquele que anda sobre as águas, e você vai afundar como um tijolo numa poça. Olhar para Jesus. Como não ter medo na instabilidade? Ouvir a palavra de Jesus e olhar para Jesus. Confiar nele. Não tenha medo, ele diz, eu sou. Olhar para Jesus não é ignorar a situação. Não é ignorar as ondas, a tempestade, eu estou fazendo algo que é impossível. Mas é olhar para quem pode caminhar firme enquanto todo o restante é instável. É aprender onde olhar no meio da instabilidade. Não é ignorar a instabilidade, mas aprender para onde olhar. Se a nossa vida é como um barco no meio de uma tempestade no mar da Galileia, instável, e a nossa vida é instável. Num estalar de dedos, o fôlego da nossa vida se vai. Num estalar de dedos, a vida de uma pessoa querida se vai. Num piscar de olhos, os investimentos financeiros, aonde confiamos o nosso futuro, se vão. A traça e a ferrugem corroem. Mas aquele que é não só estável, mas caminha sobre a instabilidade, esse permanece para sempre. Quando Pedro lembrou de Jesus, ele gritou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Quantas vezes pensamos que não podemos voltar atrás, mesmo quando estamos caindo? Às vezes a gente pensa assim, né?
não posso, vou continuar, vou conseguir. E às vezes a gente não consegue dizer: Senhor, salva-me, eu fiz besteira, eu estou afundando, me ajuda. E eu acho fantástico que a Bíblia diz: e imediatamente. Uma outra tradução que eu separei aqui, ela diz, cadê? Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem, o que aconteceu com você? Pedro, né? Cheio de coragem, homem de pequena fé. Por que você duvidou? E quando eles entraram no barco, o vento parou. Por que ele não parou antes? A gente às vezes gostaria de estar só no barco com o vento parado. Ou até melhor, a gente gostaria de ter ficado com Jesus lá no monte orando, né? No retiro, quando é tudo bom, quando está tudo certo. E o que é mais difícil para a gente às vezes é que Jesus diz: agora vocês vão, e vão entrar no barco e vão sozinhos dessa vez. Agora vão, vamos, pode deixar que eu despeço a multidão, vocês vão. Foi Jesus que mandou eles no barco, e eles vão para o barco e vem a tempestade de novo. A gente às vezes preferiria que o vento tivesse parado antes. Mas se ele tivesse parado antes, nem os discípulos e nem Pedro teriam experimentado o poder de Jesus. Pedro não teria caminhado, ainda que fosse alguns segundos, sobre a água. E os discípulos não teriam visto isso e experimentado. Poxa vida, por que nós também não pedimos isso? Essa foi a única maneira de Pedro e os discípulos aprenderem a adorar e adorarem a Jesus. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Sabe, isso é crer. Isso é confiar. É só crer em Jesus? Sim, é só crer em Jesus. Mas isso é crer em Jesus. Confiar toda a sua vida nas palavras e nas mãos de Jesus. Porque ele diz: coragem, sou eu, não tenha medo, venha. Coragem, sou eu, não tenha medo, nem diante de grandes instabilidades. Amém. Vamos orar. Nosso amado Deus e Senhor, nós queremos te confessar o quanto a instabilidade talvez não gera nenhum medo, tipo pavor, fobia, mas a instabilidade, ela tenta nos fazer segurar naquilo que é instável, tenta nos prender onde não tem segurança nenhuma. Ó Senhor, perdoa a nossa falta de fé. Ajuda-nos a confiar em Ti. Carrega, Senhor Deus, a Tua igreja, Teus filhos amados, a cada um de nós, aqui nessa comunidade, aqui presentes ou assistindo. É o que nós te pedimos, em nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós temos alguns avisos. Eles vão aparecer aqui na projeção. Os aniversariantes, hoje tem aniversário lá em Pissarras, o Marcel Tomazelli, a Rafa mandou mensagem aqui, estamos assistindo, estamos online, um abraço Marcel, parabéns, feliz aniversário para a família toda aí, né? Deus abençoe, Marcel, Rafaela, Gabriel, a Mariana, também os pais da Rafaela agora, a dona Marli e o seu Alcides. Lembrei o nome de vocês todinhos. Legal, gente. Um forte abraço para vocês. Parabéns. Quem mais está de aniversário? Amanhã, a Sarinha, né? A Sara Pereira.
filha da Miriam, e dia 20, na sexta-feira, Pedro Radins Lemel, lá em São Bento do Sul. Está de aniversário também o nosso Pedro, né? Parabéns aos aniversariantes da semana. Vai ser um aniversário onde a gente vai passar longe do Pedro, né, amor? Mas a gente está feliz também que o Pedro está lá em São Bento no CBB. Outros avisos: você pode participar do projeto Dose de Esperança, fazendo um versículo com uma imagem, para divulgar nas redes sociais da Melk e Jumelk BC, enviando para a Débora ou para o Roberto. Ali do lado tem até um exemplo, né, que foi a imagem de ontem. Isso, está de ontem aí no Face, no Instagram. E ali na próxima imagem, até o pessoal que está em casa, se apontar o celular para os QR Codes aí, vai abrir no Instagram, no Face e no YouTube da Melk. Tem até o YouTube aí, quem está no YouTube assistindo já sabe, né? Mas está aí também. Beleza? E além disso, tem também, eu trouxe aqui na frente, não sei se vocês vão conseguir ver, eu falei das palavrinhas, né, para distribuir também. Então são versículos bíblicos que estão aqui enroladinhos, num pacotinho, com uma fitinha bonitinha, para colocar na caixa do correio. Então são duas maneiras de você compartilhar a palavra com outras pessoas. E lá na saída, para quem está aqui presencialmente também, tem alguns folhetos que você pode levar junto. Vai visitar alguém, vai ver um conhecido, você pode ler esse folheto e pode entregá-lo também. É uma maneira de compartilharmos essa palavra que transforma vidas e que nos dá esperança. Na quarta-feira nós teremos estudo bíblico aqui, eu irei avisar se será presencial ou online durante a semana. Na quinta tem o estudo lá em Gravatá, na sexta tem a nossa live de oração às 21 horas, e o sábado, os jovens, às 7h07 da noite. Esses jovens, né, ficam só para confundir a gente, né, mudando o horário. A gente é meio velho já, Débora, a gente não consegue assim, Débora e Davi. É 7h07, né? Tá bom, então tá. Bom, o interessante não é para a gente, né, isso é para os jovens. Então, os jovens, essa é a ideia, né, Débora? Para ser um negócio legal, diferente. Então, sábado, na verdade, a gente já está um pouquinho antes aqui para poder brincar, para poder estar junto já, né? Legal. E se você também quer contribuir com a Melk, com os projetos da Melk, com o sustento financeiro da Melk, você pode fazê-lo com o seu dízimo, com suas ofertas. Para quem está online, para quem não tem como vir aqui, quer fazer via depósito, tem o QR Code que vai aparecer a agência e a conta da Melk, dá para fazer via Pix, aí tem que fazer via Pix, via agência bancária, né? Ou então durante a semana, ou para quem está aqui no culto, tem bastante gente no culto, também a sua oferta, o seu dízimo, você pode deixar no final do culto, ali na cestinha, na saída. Eu quero falar também ainda de 2 projetos do Serene. Tem o pedágio virtual do Serene, que tem nas nossas redes sociais. Hoje não está aqui, mas você encontra no Instagram e no Face da Melk. E é o pedágio virtual da Melk. O Serene sempre fazia o pedágio nos semáforos, né? Agora com a pandemia não dá, eles estão então pedindo para que a gente faça isso de forma virtual. E existe também um outro projeto do Serene chamado Pizza Beneficente. O Serene de Blumenau quer reformar o seu auditório. Como é que é essa pizza beneficente? Me perguntaram, mas é só lá em Blumenau. Como é que vão trazer a pizza de Blumenau para Itajaí, para Itapema, para Gaspar, Florianópolis, Blumenau, Lages, Timbó, Joinville, Indaial? Como é que vão trazer até lá? Navegantes? O negócio é o seguinte, funciona assim, você compra não é ingresso, é um ingresso. Você tem direito a uma pizza exagerada da Don Corleone em qualquer uma dessas unidades que está aqui. Eu citei algumas delas, tem mais até do que essas que eu citei. O valor do ingresso é R$ 49,90. Dá direito a uma pizza exagerada de 40 centímetros. Então, mesmo nós aqui em Balneário, já pegamos lá em Indaial, já pegamos, né, foi bem legal. E assim, não é um valor tão alto para uma pizza, eu acho, pelo menos, que não.
E funciona assim, a pizzaria fica com 50% desse valor e eles passam 50% do valor para o Serene. Então você adquire o ingresso, eu tenho alguns ainda comigo, não muitos, 4 só eu acho. Mas se vocês quiserem, se mais gente tiver interesse, a gente pede e aí a gente pode ajudar o Serene dessa forma e ainda comer uma pizza gostosa em casa. Ou com amigos, ou família e assim por diante. Legal? Então seria isso de avisos. Tem mais algum? Não. Vamos ver quem estava online com a gente. Eu já falei de algumas pessoas. O Davi está ali cuidando dessa parte agora. Olha só, legal, Davi. O Davi é todo organizado, né? Ele faz isso bem certinho. Obrigado, Bi. E a gente quer mandar o nosso abraço. Eu fiquei tão feliz, gente. Hoje, como o Davi ficou fazendo essa parte, eu fiquei no começo do culto olhando lá no YouTube, no Face, quem é que estava online junto com a gente. Eu pensei, meu, que legal ver os nomes do pessoal assim, entrando, conectando, dando boa noite, né? Nós temos aqui o seu Martin e a Dona Isolde, a Rafa e o Marcel e família, que eu já falei, né? Lá de Pissarras, o Jean e a Dona Zelina, a Dona Ruth Radins, mãe da Betina, o Helmut e a Nica, a Irmgard lá de Gravatá, o Valmor e a Rafaela falando, ai, que saudade do culto lá em Balneário, a Eloide, o seu Haroldo e a Dona Joana de Indaial, o Aldejanir, a Elaine e a Estela Mariá, a Nilve e o Silas, a Daqui, a Rafaela está aqui também já, né? A Rafaela e o Valmor, a Cris, a família Grebin, né? A Cris, o Jaime, o João e a Ana Laura. A Aparecida Pereira de Freitas. Opa, tem gente nova. E Aparecida, legal, alguém conhece? De quem está presente aqui, mas, meu, Aparecida, seja muito bem-vinda aí à nossa transmissão, legal que você está aí. A Marlise, Euque, o Zicart Euque, a Roberta Fitzlaf lá de Ibirama, os parentes da Renilde e do Antônio, né, a família lá. A Amanda e o Gustavo, legal, gente, que bom que vocês estão aí junto. Não sei se todos apareceram, mais alguém deu alô ali agora, Davi? Fala aí que a gente comunica. A Dona Vera e o seu Gerson, legal, abraço para vocês também. A Dona Vera e o seu Gerson estão lá em Londrina, vão ficar um tempo lá, né? Enquanto o seu Gerson se recupera das cirurgias. Então seria isso de avisos. Alguém tem motivos de oração? Nós temos aqui a Dona Isolde, está com muitas dores no nervo ciático e ela quer agradecer, né? O seu Marco diz, hoje a Isolde está com um pouquinho de menos dores, né? Está melhorando. Que legal, Dona Isolde, a gente se alegra pela senhora. Nós vamos orar então. Eu quero convidar os irmãos, quem pudesse colocar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Oi. O tio Rubens, lá de Timbó. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, carrega a cada um de nós agora, ao final desse culto, Senhor, início dessa semana. Amanhã temos nosso trabalho, voltamos para casa, nossa lida diária, nossos desafios, nossos projetos, sonhos, lutas, alegrias. Obrigado que o Senhor se faz presente ali. Que o Senhor nos manda para dentro do barco, ainda que esteja instável, e podemos confiar que o Senhor vai junto, dizendo, coragem, sou eu, não tenha medo. E o Senhor até nos chama, vem junto, né? Caminha debaixo da minha palavra, caminha onde eu estou, pode vir, que no meio da instabilidade eu sou a segurança. Senhor, eu te peço por cada um aqui, por nossa comunidade, seja aqui presencialmente ou nos assistindo agora.
Deus querido, nós também trazemos na Tua presença a vida do seu Rubens Schmidt, tio da Paulinha. Pedimos que o Senhor esteja com ele também nesse processo de recuperação depois da retirada do tumor. Está sendo bem difícil, Senhor, carrega-o no meio dessa tempestade que ele vem passando também, ó Pai. Que ele experimente a Tua presença também ali. Deus querido, também o seu Silas e a dona Nilve, oramos por eles, pedimos que o Senhor os carregue, dá forças para a dona Nilve e alivia as dores também do seu Silas. Também o seu Gerson e a dona Vera. Obrigado que o Gerson já está bem melhor, Senhor, se recuperando. Mas guarda esses queridos na Tua presença também, Senhor. Queremos estar ao lado deles, ainda que distantes. Te agradecemos pela melhora da dona Isolde. Obrigado, como um alívio de dor nos deixa tão bem, ó Pai. Obrigado pelo Teu cuidado. Também, Deus, pedimos pelo Alisson, nosso estagiário, que está chegando essa semana. Obrigado, Deus, por sua vida, pela vida da sua família, também que os seus pais estão recuperados do Covid e também que Tu o guardaste nesse tempo. Ele está bem e pode vir para iniciar o seu estágio. Abençoa também esse tempo dele conosco. E assim, Senhor, nós oramos, pedindo que o Senhor nos mostre a Tua vontade geral e a Tua vontade específica para as nossas vidas. Oramos também, lembrando que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedimos que o Senhor da colheita envie trabalhadores para a colheita. E isso nós oramos e pedimos em nome de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. E assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus, desde agora e para sempre. Amém. Seja uma bênção no seu dia a dia. Nós ainda vamos encerrar esse culto com um momento de louvor. Nós vamos cantar a bênção. Então a banda vai vir até aqui à frente, a comunidade pode sentar ainda, ou cantar de pé também, né? Podemos ficar de pé, desculpa aí, gente. Podemos ficar de pé para esse hino final. Bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham